Olá, paz e alegria. Hoje é dia 4 de junho e a gente vai conhecer um pouquinho da história do beato José Maria Gran Cireira. José Maria Gran Cireira foi um sacerdote assassinado na Guatemala, Marte. Foi beatificado pelo Papa Francisco em agora, né, pouco tempo, em 2021, no dia 23 de abril. A sua beatificação estava marcada para o ano passado, mas por causa da pandemia do Covid, foi protelada, né, e aconteceu agora, em março de 2021. Mas quem é esse padre, né, Beato José Maria Gran Cireira? Ele era um padre espanhol que foi enviado em missão para a Guatemala. Ordenado sacerdote em 1972, ele chega em Santa Cruz del Quiché em 78. Santa Cruz del Quiché, né, como se diz, em 1978. E estava uma época de guerra civil. Então, durante 5 anos, ele vai estar ali cuidando de 3 paróquias, sendo transferido e para outras paróquias, de acordo com a necessidade da igreja. E a sua grande aspiração, servir aos mais pobres. E quando ele foi transferido para o norte, né, para uma outra paróquia, ele disse: "Estou indo para o norte, estou muito feliz. Era o que eu esperava desde que eu cheguei a Guatemala. Era uma região mais pobre, mais necessitada, onde se precisava mais, né, da assistência." Então, era uma paróquia imensa, muito difícil, tanto pela situação geográfica, pelo clima, pela presença também de uma cultura, de um idioma que ele ainda não conhecia, mas principalmente pela repressão militar. Então, era um lugar onde aconteciam muitos confrontos e ele era um homem muito sensível, filho de Deus, cheio de amor para com o próximo, um coração inquieto, um coração cheio de luz. Então, ele se identifica muito próximo, fica muito próximo daquela população sofrida, trabalhadora, e andava horas e horas para chegar nas aldeias espalhadas por uma região muito inacessível. Então, isso tudo foi conquistando o carinho, conquistando o amor de toda a comunidade. E ele escreveu depois para os seus pais dizendo: "Estou redescobrindo o Natal. Jesus veio para dar voz e esperança a todos os seres humanos, especialmente aos mais pobres, os mais decepcionados na vida. Como estou nessa população de Quiché, eu a entendo cada vez mais. As pessoas me ajudaram a viver a esperança e a alegria que vem de Jesus." Encontrou Jesus nos pobres. O Jesus que nasceu para ele de uma forma diferente, ele reaprendeu o valor do Natal. Uma senhora que trabalhava com ele na casa paroquial disse, né, depois nos relatos, ele estava muito entusiasmado e feliz por trabalhar nas comunidades. Quando voltava das comunidades, sua alegria era muito, muito grande. Então, ele escreve, né, das suas dificuldades, das deficiências, as perseguições da população, e aí continua o seu trabalho. E ele estava ciente da dificuldade e dos perigos. Existem muitos soldados, ele diz, e a presença do pároco é fundamental para o povo, mesmo que na prática ele possa fazer muito pouco, mas as pessoas sentem a proximidade e o compartilhamento. Então ele sabia das dificuldades, mas sentia que era importante estar junto do seu povo. E tem mais um testemunho de um vizinho que dizia: ele explicava a palavra de Deus ao nosso alcance, andava conosco, carregando conosco a nossa cruz. Portanto, não ouvimos as calúnias colocadas em circulação pelos soldados contra ele. E claro, né, a sua opção pelos pobres, pelo evangelho, muitos começaram a falar que ele era guerrilheiro, que ele era, né, sempre, né, aqueles que seguem a Jesus são perseguidos,
por aqueles que querem continuar oprimindo os mais necessitados, os pobres, aqueles que estão vivendo em situação onde a sua dignidade não é respeitada. E ele fica ali alguns anos, de uma forma sempre jovial, sempre dando a sua vida. Mas a gente vai ver que a guerrilha continua, os confrontos com o exército continuam e a igreja continua o seu papel, evangelizando, a sua defesa dos pobres, dos oprimidos, a sua opção preferencial por aqueles mais sofridos, como Jesus nos ensina. E ele foi convocado, então, pelo comandante do destacamento militar e foi acusado de cumplicidade com os guerrilheiros. Ele responde que a igreja estava preocupada com as pessoas. Jesus nos chama a dar esse testemunho. Ele trabalhava pela paz e a mensagem do evangelho. E o seu único objetivo era acabar com a violência, acabar com a morte, para que todos tenham vida e vida em abundância. E aí as calúnias continuaram e no dia 4 de junho, ele estava retornando de uma visita às comunidades paroquiais, né? No dia 4 de junho de 1980, ele estava retornando de uma visita paroquial e junto com ele estava o catequista, né, o sacristão e catequista Domingo Del Barrio, e ambos foram assassinados com tiros nas costas, né, violentamente assassinados de uma forma covarde, com um tiro nas costas. E depois os soldados foram vistos colocando dentro, né, da sua maleta de padre alguns panfletos subversivos falando que encontraram aqueles folhetos nele, por isso eles tinham sido assassinados. Foram caluniados, foram, vamos dizer, assassinados e martirizados. E aí, quando a notícia dessa morte chega, a gente vai ver a reação da dor de um povo que rezou e pediu a Deus clemência e misericórdia. Foi a primeira vez que o povo se reuniu em vigília, todos indignados e aterrorizados. E, chegando no lugar do assassinato, viram que o corpo dele tinha sido, né, deceparam um braço e que ele estava lançado na lama, e todos pegaram os corpos dos dois, levaram, celebraram depois uma missa, chamando, né, para todos no seguimento de Jesus. Então, a beatificação que aconteceu, né, sob o pontificado do Papa Francisco, reconhece nesse homem, o padre José Maria Gran Cireira, esse grande defensor do Evangelho e que hoje está no céu, intercedendo por nós, para que sejamos sempre testemunhas do Evangelho. Levar a paz, levar o amor, levar o Evangelho, principalmente defendendo os mais pobres, os mais necessitados, os mais humildes, os filhos preferidos do nosso Senhor Jesus. Beato José Maria Gran Cireira, interceda por cada um de nós.